Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de departamento pessoal. Então nós vamos ver hoje alguns documentos, algumas carteira de trabalho, livro de registro. Eu coloquei também um olerite, tá? Para a gente estar conhecendo. Tá? Hoje nós falamos da carteira de trabalho, mas hoje nós também temos a carteira de trabalho digital. Mas vamos lá, estou com a apostila de vocês aberta aqui. Lá na página 22 de vocês começa a falar da carteira de trabalho. Hoje nós vamos estar falando dos princípios do departamento pessoal, tá? O capítulo 2. Então o que seria a carteira de trabalho? Ela é o documento que identifica o trabalhador, né? É onde vai anotar todas as referências da vida profissional, a data que você foi admitido, data que você foi demitido, tá? Sua conta do FGTS, quando você tirou férias, valor de férias, quando você tem alguma, por exemplo, alteração na carteira. Por exemplo, você é recepcionista, você foi para coordenação de algum setor. Tá? Então você tem um lugar na carteira que isso é anotado. Anotado também a diferença quando você tem um aumento de salário. Então tudo isso você tem na sua carteira de trabalho. Ok? E ela é fundamental hoje para, independente da física ou da digital, tá? Você tem que ter a carteira de trabalho, ok? Aí embaixo aqui, ó, vai estar falando a carteira de trabalho e previdência social, tá? Que é o CTPS do empregado, carteira de trabalho e previdência social. Esse é o significado, tá? Então, ó, carteira de trabalho e previdência social. Tá? O empregado apresentará a carteira para o empregador que o admitir, entregando-lhe recibo dessa obtenção para efetuar as anotações e devolvê-las no prazo máximo de 48 horas. Tá? Então, por exemplo, você entregou a sua carteira para fazer alguma anotação, tá? O empregador ele tem que te devolver ela dentro de 48 horas. Tá? Isso é passivo de multa se não acontecer, ok? Aí, ó, esse prazo vale para anotações, tanto para a data de admissão, mudança de cargo, remuneração e condições especiais se houverem, ok? Então qualquer coisa, entregou para fazer admissão, 48 horas, entregou para fazer mudança de cargo, 48 horas, tá? Qualquer anotação tem um prazo de 48 horas para te entregar. Aí ele vai falar aqui também, o autor da apostila, carteira de trabalho é um documento muito importante. Tem como função registrar todas as empresas onde você trabalhou e os cargos que ocupou. Tá? A carteira de trabalho e previdência social é hoje, por suas anotações, um dos únicos documentos a reproduzir com tempestividade, tá, a vida funcional do trabalhador. Assim garante o acesso a alguns dos principais direitos trabalhistas, como seguro-desemprego e benefícios da Previdência e FGTS. Ok? Então, por exemplo, quando você, vamos lá, você trabalhou, infelizmente teve que ser demitido, foi demitido. O que vai acontecer? Depois esses documentos eu não tenho aqui, mas depois nós vamos ver ele com mais detalhe na sequência, tá? Na continuidade do curso. Então, por exemplo, vocês foram demitidos. Aí o que acontece? Você tem que levar sua carteira para fazer anotações, né, da sua demissão, da sua saída. Com isso, aí você tem a sua folha, a chave, né, a gente chama de chave, para você poder sacar o FGTS, e também vem as folhas para você ter direito ao seguro-desemprego, tá, com todas as anotações aí do tempo que você trabalhou. Tá? Os 3 últimos salários, tudo isso. Tá? Então, por exemplo, aí você entregou a carteira, quando essa carteira for devolvida, vem com essas folhas também, tá? Com esses documentos para você dar entrada no seu FGTS, sacar o seu FGTS, dar entrada no seu seguro-desemprego. Aí tem um detalhe: você saca o seguro-desemprego, tá? O fundo de garantia. Opa, desculpa. Você saca primeiro o fundo de garantia, tá? Que é fundo de garantia por tempo de serviço. Então você saca ele, aí você tem um prazo de 5 dias no máximo, tá? Para sacar a sua multa de 40%. E feito isso, o que acontece? Aí você dá entrada no seguro
e dentro de 45 dias você recebe a sua primeira parcela. Aí você tem um número de parcelas dependendo da quantidade, do tempo que você trabalhou. Tá? Mas daí a gente vai ver mais para frente quando a gente estiver fazendo simulação de demissões, ok? Então, o preenchimento da carteira. Tá? A carteira de trabalho é facultativa a adoção do sistema de preenchimento manual, tá? Mecânico ou eletrônico, conforme a instrução a ser expedida pelo Ministério do Trabalho. Então você pode preenchê-la tanto manualmente, tá? Ou imprimir os dados e colar na carteira. Tá? Hoje muita gente faz dessa maneira. Tá? E com a carteira digital não é necessário, já preenche isso eletronicamente. Né? O preenchimento do contrato de trabalho. Tá? Aqui tem um contrato de trabalho, eu até coloquei um outro aqui. Ó. Tem esse tipo de contrato aqui que você encontra em papelaria. Deixa eu só carregar aqui para vocês verem. Tá? Vocês encontram esse tipo de contrato, tá? Em papelaria. Ó. Você pode comprar. Tá? É um contrato por prazo determinado. Tá? Você vai preencher os dados, tudo certinho, tá? Para fazer a entrada do funcionário na empresa. Ok? Vamos dar sequência aqui, depois eu vou mostrar uns outros que nós temos aí. E nesse contrato você tem que ter o cargo, a data de admissão, tá? A remuneração e todas as outras informações do funcionário, ok? Da empresa e do funcionário. Aí alterações salariais, ó, devem ser anotados sempre que o empregado tiver aumento de salário ou alteração de função. Tem que ter as anotações. Tá? Inclusive dissídio você também tem que ter. O que seria o dissídio? É uma convenção, por exemplo, o sindicato dos empregados da sua categoria com o sindicato das empresas, tá? Eles fazem uma convenção e vão discutir a porcentagem que vai ter de aumento de salário, tá? Que seria o dissídio. Isso é anual, ok? Então também isso é também anotado na carteira de trabalho. Aí as anotações gerais, ó. Como o próprio nome diz, essa página deve ser utilizada em diversas situações. Contrato de experiência, se existir, aí vai marcar lá qual que é o tempo, né, do contrato. Tá? Contrato de inscrição no PIS. Até, acho que eu não peguei, mas eu vou mostrar aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui. Tem o cartão do PIS. Quer ver? Vamos ver aqui se a gente tem um modelinho aqui. Aí tem, né, o cartão do cidadão. E tem esse aqui, ó, que é o cartãozinho do PIS. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Seria esse aqui, ó. É esse modelo aqui. Tá? Que ele vê o número do seu PIS, a data de nascimento, seu nome e o nome da mãe. Tá, esse aqui eu vou salvar lá também. Vou pôr aqui, ó, 5. Cartão do PIS. Então vamos lá. Aí contrato por prazo determinado, né? A quantidade de tempo foi determinado. Afastamento, se você teve algum problema de saúde, teve que se afastar de algum acidente. Aí você vai ter todas as anotações também. Isso tem que ser tudo anotado. Tá? Contribuição sindical, que é uma taxa anual. Aqui está obrigatória, mas hoje já não é obrigatória mais. Tá? Com a nova legislação, isso deixou de ser obrigatório. Então deu até uma discussão aí com os sindicatos, deu um auê todo quando o governo estipulou isso. Tá pago pelo trabalhador ao sindicato de sua categoria profissional. O desconto da contribuição deve ser realizado todo mês de março e corresponde a um dia de trabalho, independente da forma de remuneração. Então vão te descontar um dia de trabalho e passaria isso para o sindicato. Ok? Aqui ó, tem um exemplo aqui nas anotações gerais, não sei se está dando para vocês lerem aí, mas na apostila de vocês acho que vai estar melhor aí para estar lendo. Tá assim, ó, admitido em caráter experimental pelo período de 45 dias. Prorrogável para mais 45 dias, conforme o contrato de trabalho firmado em 15 de 8 de 2007. Tá? Então, por exemplo, você tem 90 dias, você pode ter 90 dias de experiência. Tá? Só que tem um detalhe.
Aí ele colocou 45 dias, 45 dias. Tá? Você não pode colocar, por exemplo, o primeiro, por exemplo, colocou 15 dias no primeiro e depois colocar o restante no outro mês. Não existe isso. Por exemplo, 15 dias, 15 dias. 30 dias, 30 dias. Ou, por exemplo, se você quer usar todo o tempo, né, os 3 meses, 45 dias, com possibilidade de prorrogar para mais 45. Ou pode colocar os 90 dias direto, tá? Mas não se usa isso. Porque, por exemplo, se o funcionário nesses 45 dias não deu certo, tá? Aí você tem a opção já de cancelar, de encerrar esse contrato, né, nos 45 dias. Aí, e é sempre bom, pessoal, por exemplo, meu contrato de trabalho, de experiência, vence hoje. E a empresa não vai querer renovar por mais 45 dias. Tá? Então tem que dar baixa, tem que dar um encerramento hoje, tá, no contrato. Se eu deixar para evitar sempre esquecer e jogar para o outro dia, tá? Isso não pode ser feito. Aí aqui tem anotações de férias, né? Anotar o período em que o empregado gozou suas férias. Tá? Então, a carteira de trabalho foi instituída no Brasil pelo decreto 21.175, do dia 21 de março de 1932, e depois regulamentada pelo decreto 22.035, de 29 de outubro de 1932. A carteira de trabalho tornou-se documento obrigatório para qualquer pessoa que venha praticar quaisquer atividades profissional de forma legalizada pela Previdência Social. Ela registra a história profissional do indivíduo, de forma a fazer com que o mesmo possa aderir ao benefício da Previdência Social. Muitas vezes é através dela que o período trabalhista se baseia para fechamento da aposentadoria do indivíduo. Tá? A carteira de trabalho tem que ser atualizada constantemente para que o indivíduo não tenha problemas futuros com a Previdência Social. É obrigação da empresa registrar o funcionário e atualizar a carteira constantemente com as informações pertinentes à Previdência Social e outras informações pertinentes aos sindicatos das empresas que registram os funcionários de acordo com cada convenção. Tá? Aqui, há limite de carteira para se tirar a carteira de trabalho? Não, podemos tirar quantas carteiras forem necessárias. A retirada de carteira se dá quando você perdeu, né? Teve extravio, foi roubada, tá? Término de lugar para registro, terminou o lugar lá para fazer mais anotações, você tem que tirar outra, tá? E quando a mesa estiver muito velha, aí sim é tirada uma nova. Eu tive uma experiência não muito agradável uma vez. O que aconteceu? O empreendedor chegou em mim e falou assim: Célio, não vamos ter como continuar, tal. Ele estava fechando a empresa, né? E aí o que nós fizemos? Como a empresa estava passando por uma situação financeira delicada, combinei com ele e falei assim: não, você dá abaixo na minha carteira, você pode me pagar o acerto parcelado sem problema nenhum, tá? Tá, aí passou os dias, eu pedindo minha carteira, que eu estava precisando dela para apresentar para o outro trabalho que eu estava entrando. E num determinado, aí não me respondia, não tinha retorno disso. Tá? Eu fui atrás da carteira. Aí, como eu conhecia o pessoal do escritório, liguei no escritório, a pessoa falou assim: não, foi me passada a carteira aqui pelo seu pedido de demissão. Olha só, pelo meu pedido de demissão, sendo que a empresa que tinha entrado em acordo para me mandar embora. Tá? Falei: não, mas foi a empresa que me mandou embora, não eu que pedi demissão. Não, mas a gente fez o registro, tal. Aí, o que foi indo, eu não consegui pegar essa carteira, tá? O que eu tive que fazer? Infelizmente, tive que ir fazer um boletim de ocorrência, tá? Para a empresa me devolver essa carteira. Porque era uma coisa muito boba, por exemplo, em vez de chegar e falar assim: não tem condições, tal, de fazer o acerto, tá? Então posso fazer como você tivesse, não é o certo, né? Mas pelo menos evitar esse transtorno. Tá? Então eu tive que fazer um boletim de ocorrência para mim pegar minha carteira de novo.
Tá? Isso ficou assim, ó, enrolando quase por 2 meses. Tá? Isso é muito complicado e é uma situação chata, né? Que acontece. Tá? Então, mas daí aí o que eu tive que fazer? Para mim ser registrado na outra empresa, eu tive que tirar, por exemplo, só que para isso eu tive que fazer o boletim de ocorrência, porque ainda tinha espaço na minha carteira para fazer registros, né? Eu tive que fazer um boletim de ocorrência para mim poder ir no Poupa Tempo e tirar uma nova carteira. Mas depois eu acabei pegando, né, através desse boletim de ocorrência, a minha carteira novamente. Mas aí eu tive que entrar com advogado, é uma complicação total. Mas vamos lá. Aí o modelo, né, da carteira, aí tem aqui, tá, o modelinho da carteira. Esse aqui é um recibo de entrega, tá, o que no caso aí no meu não aconteceu, né? Tive que fazer um boletim de ocorrência para conseguir essa carteira de novo. Aí aqui, ó, recebemos a carteira supradiscriminada para atender as anotações, que será devolvida dentro de 48 horas de acordo com a lei em vigor. Tá? Aí o contrato de trabalho, eu também peguei um aqui, ó. Você tem o contrato, né, que eu já mostrei. Tá? É assim, ou tem um que sai do próprio sistema do escritório de contabilidade, também vai discriminado todas as informações. Ok? É o contrato por prazo indeterminado, então é um contrato comum que não existe período pré-definido. Normalmente, quando acaba a vigência do contrato de experiência, não havendo dispensa por parte do empregador nem o desejo de ser dispensado por parte do empregado, entra-se no período do contrato de tempo indeterminado. Então, por exemplo, teve o prazo de experiência, passou o prazo, nem a empresa se manifestou em querer reincidir o contrato, nem você tá em ser dispensado, aí começa a correr o prazo indeterminado. Tá? Aí o contrato por prazo determinado. Aí esse aqui já tem um tempo, né, de duração. Aí, ó, o contrato por prazo determinado é um contrato normal, porém com um período definido. Como a Lei 9.601/98 instituiu o contrato por prazo determinado, com duração máxima de 2 anos, exclusivamente para atividade de natureza transitória. Por exemplo, então, duração, prazo máximo de 2 anos, tá? Prorrogação, só pode ser prorrogado uma vez, e no máximo por mais 2 anos. Se ultrapassar o prazo de 2 anos, o contrato passará a ser por prazo indeterminado. Aí ele cai nesse aqui, ó. Então seria assim, você pode prorrogar por mais 2 anos, tá? Se dentro desses 2 anos você quiser continuar com o funcionário, ele passa para prazo indeterminado, tá? Ele cai nesse tipo de contrato aqui, ó. Ok? Ao intervalo para novo contrato, mínimo de 6 meses. Por exemplo, você encerrou em 2 anos, tá? Encerrou. Para você contratar depois desse encerramento, 6 meses para ser renovado o contrato de trabalho. Ok? Aí, rescisão. Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado será obrigado a pagar-lhe o título de indenização, a metade da remuneração a que teria direito até o término do contrato. Tá? Havendo termo estipulado, o empregado só não poderá se desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador por prejuízos que deste fato lhe resultarem. Tá? Então, havendo termo estipulado, né, o empregado não poderá se desligar do contrato também, sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar. Aí você que vai ter que indenizar o seu empregador, ok? Aí contrato de experiência, é o que nós falamos, né? O contrato de experiência é uma modalidade do contrato por prazo determinado, cuja finalidade é de verificar se o empregado tem aptidão para exercer a função para a qual foi contratado. Da mesma forma, o empregado, na vigência do referido contrato, verificará se adaptará, né, à estrutura hierárquica dos empregadores, bem como as condições de trabalho a que está subordinado. Todo empregado em experiência deve ser registrado na empresa e ter sua carteira de trabalho anotada. Tá? Então isso, você chegou na empresa, ó, vamos lá, deu certo, você vai ser contratado. Já vão te registrar no contrato de experiência. Ok? Aí a duração, conforme determinado no artigo 445, parágrafo único da CLT, o contrato de experiência não poderá exceder de 90 dias. É aquele esqueminha que nós falamos lá, 45, 45, tá?
Prorrogação. O artigo 451 da CLT determina que o contrato de experiência só poderá sofrer uma única prorrogação, sob pena de ser considerado contrato por prazo indeterminado. Desta forma, a prorrogação do contrato de experiência não poderá ultrapassar 90 dias e nem sofrer mais de uma prorrogação. Ok? Aí, exemplo, ó. Contrato de experiência, 45 dias. Prorrogação, 45 dias. Ok? Aí, por exemplo, nesse exemplo 2, o contrato de experiência foi de 30 dias. Tá? Aí, o que ele vai poder fazer? Prorrogar para mais 30 dias. Não pode prorrogar para 60 dias, tá? Para dar os 90 dias. Tem que ser igual, 30 e 30. Se for 15, 15 e 15. Ok? Aí, ó, no primeiro exemplo, atingimos o máximo em vigência do contrato de experiência, 90 dias, com uma prorrogação. No segundo exemplo, não atingimos o máximo de vigência de contrato de experiência. Mas como é permitido somente uma prorrogação, o prazo máximo desse caso é de 60 dias. Tá? Então tem que ser igual aqui. O contrato, a prorrogação tem que ser igual quando você fez o contrato de experiência. Aí a sucessão de novo contrato. Para a celebração de novo contrato de experiência, deve-se aguardar um prazo de 6 meses, no mínimo, sob pena do contrato ser considerado por tempo indeterminado. Tá? Cumpre-nos lembrar que um novo contrato se justifica somente para nova função, uma vez que não há coerência alguma em se testar o desempenho da mesma pessoa na mesma função antes testada. Então, por exemplo, a pessoa já não foi bem anteriormente na função de secretária. Você não vai contratar ele de novo. Tá? Daí 6 meses para a função de secretária de novo, colocar ele com contrato de experiência. Não tem... Aí não entra, não é coerente isso, né? Você vai colocar ele como, por exemplo, financeiro, trabalhar no auxiliar de financeiro, ok? Aí na rescisão, nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que sem justa causa despedir o empregado será obrigado a pagar-lhe o título de indenização, a metade da remuneração a que teria direito até o término do contrato. Tá aí um modelo de contrato de experiência, né? Que é feito aqui, ó. É o mesmo que a gente mandou. Tá, aí eu vou mostrar alguns documentos aqui. Tem um exercício aqui já da página 27. Tá? A gente não vai fazer o capítulo 3, a gente vai fazer só o capítulo 2 hoje, como nós fizemos o 1 na aula passada. Tá? Quero mostrar alguns documentos aqui para vocês. Ó. Então aqui nós temos o contrato de trabalho. Acho que eu estou com eles abertos aqui. Não, estou não. Aqui nós temos o contrato de trabalho por prazo determinado. Tá? Aqui eu tenho a capa do livro de registro de empregados. Tá? E aqui eu tenho o miolo dele, ó, como que seria. Tá? As informações. Hoje também o pessoal se usa colar, né, imprimir e colar aqui as informações. Tá? Ou imprime toda a página, né, e cola ela aqui por cima. Hoje o pessoal usa muito isso. As anotações, né, que é feito também na carteira e no livro de registro da empresa. Tá? Esse aqui fica na empresa ou no escritório de contabilidade. Ok? Aqui ó, eu coloquei a carteira de trabalho, né? E hoje nós temos a carteira de trabalho digital. Então, essa aqui é uma arte que eu achei na internet, achei legal. Então, que isso aqui está passando para digital agora. Tá? Mas ela ainda continua existindo. Ok? Depois eu vou ver se eu acho. Esse aqui ó, é um miolo da carteira de trabalho, onde você vai fazer as anotações do seu contrato de trabalho. Tá? Essas siglas aqui, pessoal, ó, por exemplo, CBO, isso aqui tudo nós vamos ver no decorrer do curso. Tá? Esse CBO é uma sigla que se usa para cada função tem o seu número de CBO. Ok? Aqui tem um olerite. Tá? Esse aqui é um olerite que o pessoal usava antigamente. Tá? Esse aqui se compra em papelaria, né? Para imprimir. Mas hoje o pessoal está usando esse aqui ó, por causa da facilidade. Porque esse aqui você precisava usar uma impressora matricial, tá? Para imprimir. Porque ele tinha onde você compra um tipo de uma bobina, né? As folhas e ele vai imprimindo aí na matricial. Aí esse aqui... Opa, tem um outro aqui. Aqui, ó. Esse aqui já imprime em folha de sulfite mesmo, imprime as duas páginas, né? Porque tem uma via fica com você. Essa aqui, ela é carbonada,
tá? Então, por exemplo, aí tira a primeira via, fica na empresa, a segunda você leva para casa. Aí essa aqui imprime numa folha A4, duas, né? Imprime em cima e embaixo, aí você vai destacar, você vai cortar ela aqui, a primeira via fica com a empresa, a segunda fica com você, ok? E, por exemplo, você tem a data para colocar, o correto, tá? Aí vai depender também, muitas empresas negociam a data do pagamento, né? Por lei, a data do pagamento tem que ser no 5º dia útil, tá? Isso é obrigatório por lei. Mas, por exemplo, você vai trabalhar numa empresa, a empresa fala assim, ó, o nosso pagamento, nós efetuamos o nosso pagamento todo dia 10, tá? Você não vai sair você concorda? Ah, concordo, tudo bem. Você não vai sair da empresa e depois vai levar a empresa na justiça porque ela pagava dia 10, tá? Foi um acordo que você aceitou, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Então, se você combinou algo, então, e a empresa está cumprindo, pagando, por exemplo, combinou pagar dia 10, todo dia 10 ela paga certinho, não há o porquê de você, por exemplo, sair e depois querer se levar a empresa na justiça por causa disso, né? Porque ela não pagava no 5º dia útil, foi combinado antes, tá? Apesar que é lei pagar até o 5º dia útil, mas também acho que a palavra vale muito aí. E esse aqui, ó, é o cartãozinho, aquele cartãozinho do PIS que eu mostrei para vocês lá no comecinho da aula, ok? Então, pessoal, não se precisa se preocupar com esses documentos aí. Depois eu vou escanear alguns documentos, tá? Eu vou mandar para vocês preencherem para mim, tá? Não nessa aula, tá? Não vai ser, não vou mandar isso como exercício agora, tá? Mas no decorrer do curso eu vou estar fazendo isso. Eu vou criar um formato de carteira, tá? Para vocês preencher para mim, para vocês se acostumando com esse tipo de trabalho, tá? Preenchimento da carteira de trabalho, preenchimento do contrato de trabalho, tá? Um holerite vocês vão fazer para mim, tá? Eu vou montar e depois a gente vai fazer isso na prática, tá? Eu vou montar, por exemplo, no Excel, que dá para vocês preencher tudo certinho, tá? Mas aí eu vou montar isso com o tempo e vou passar para vocês me entregar como exercício, ok? Só que não vai ser hoje não, podem ficar despreocupados. Então vamos lá. Então essa foi a nossa aula de hoje, tá? E você tem aqui, ó, os exercícios, né? Como de costume, só coloca o número da questão e me manda a resposta. Está numa folha de caderno mesmo. Coloca o número da questão e me manda a resposta, ok? Então nossa aula de hoje foi isso, pessoal. Uma ótima semana para vocês. Até a nossa próxima aula. Forte abraço e fiquem com Deus.